Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um treinamento do Nuke. Nesse vídeo vou falar sobre o tracking planar e como utilizá-lo. O tracking planar tem uma vantagem sobre o outro tracking pontual, porque ele considera uma área de pixels para fazer o tracking. Então ele consegue identificar movimentos de perspectiva, de escala, rotação, tudo de uma vez só. Ao contrário do tracking pontual, do pattern tracker que já vimos, que você tem que criar 2, 3, 4 trackers para conseguir obter esse tipo de informação. Então é uma tecnologia mais atual e que dá resultados bem interessantes, principalmente quando tem elementos saindo da tela. Então vamos lá. É muito importante você notar que o Planar Tracker do Nuke só funciona no Nuke X. Então você tem que estar rodando o Nuke X para poder fazer o tracking. Após o tracker estar pronto, você consegue usar esse nó no Nuke, mas você não consegue mais editá-lo. Então você consegue gerar outros nós a partir dele, mas você tem essa limitação. Você pode criar o Planar Tracker de diversas maneiras. Vou criar primeiro um nó aqui, Planar Tracker. Você vai ver que ele na verdade é um nó de rotoscopia, com algumas propriedades adicionais. Daí você tem que ligar essa rotoscopia na imagem que você quer traquear, visualizar. O principal lugar aqui que a gente vai ficar de olho é na barra aqui. E o que é importante aqui é essa pasta. Então veja que eu tenho uma pasta aqui chamada Planar Track Layer 1, que foi criada automaticamente para mim. E quando eu começar a desenhar um shape aqui, vou dar um zoom aqui na imagem. Fiz o desenho aqui. Você vai ver que nesse shape você tem essa propriedade aqui, PT, que tem esse losango roxo, dizendo que esse shape aqui vai ser traqueado com o Planar Tracker. Preste muita atenção na hora que você estiver desenhando os shapes, porque às vezes acontece de você começar a desenhar o shape e o shape sai ali fora do layer e sem esse ícone estar aparecendo, como foi o que eu fiz aqui. Então você tem que estar muito atento na hora que você desenha para evitar esse tipo de problema. Você pode ver pela cor também que ele cria os shapes que vão ser usados no tracking planar com uma cor diferente da cor padrão, que é vermelho. Então desenhado aqui o seu shape que você vai traquear, o próximo passo é você escolher que tipo de propriedade você quer traquear aqui dentro dessa área, porque ele vai considerar a área toda. Então nós temos aqui esses 5 primeiros ícones que correspondem a translação, escala, rotação, SH quer dizer shear, que é distorção, e P, perspectiva. Então no momento aqui eu estou fazendo com tudo. Se você for desclicando aqui, você vai diminuindo a quantidade, ou seja, as dimensões aqui de tracking que ele é capaz de fazer. Porém, veja que é uma coisa progressiva. Você não consegue fazer translação e rotação apenas, porque obrigatoriamente se eu faço translação, depois ele faz escala, para eu fazer shear eu tenho que estar com tudo clicado. Então é meio que da esquerda para a direita, você escolhe uma das opções. É normal você pensar assim, se ele faz rotação, escala, translação, distorção, perspectiva, o melhor é sempre colocar com perspectiva, assim ele vai pegar o máximo de informação possível, que nem sempre é verdade. Dependendo da cena, às vezes você colocando a distorção aqui, o shear, ele vai dar um resultado bem inconsistente. Então nem sempre colocar com perspectiva vai ser o melhor resultado, tem que avaliar cena a cena. Veja que o layer tem que estar selecionado para que os atributos que vão ser aplicados correspondam ali, se ele não estiver selecionado, ele não mostra nada, e você pode ter vários layers de tracking dentro do mesmo nó de roto. Então é importante você selecionar o layer que você quer usar aqui, pode ser tanto clicando no layer, quanto selecionando aqui nesse menu o que vai ser traqueado. Então, com o layer selecionado, você pode dar o tracking para frente ou para trás, dependendo da posição que você começa no timeline. Então vou dar um tracking para frente aqui, vamos ver o resultado disso. Então levou um certo tempo ali traqueando. Aparentemente deu um resultado bem consistente, mudança de perspectiva, etc. A gente tem algumas ferramentas aqui que permitem a gente avaliar a qualidade desse tracker. Então a gente tem aqui o grid, ele gera um grid aqui. E nós temos aqui os cantos, que é o Planar Surface, que é a superfície aqui que a gente gerou quando a gente desenhou. Essa Planar Surface vai ser importante para a gente criar pontos para depois criar corner pins, por exemplo.
Tá? E o grid é proporcional ao planar surface. Então, quando você der um preview agora em play aqui, com o grid fica bem fácil de ver se realmente o tracking ficou bom ou não, porque você tem ali as linhas, né, como uma referência visual para avaliar. Então, ficou realmente um resultado bem interessante. Quase não tem escape ali, talvez um pouquinho aqui embaixo eles se percam, mas eu acredito que ficou muito bom o resultado. Você tem a opção também de visualizar isso aqui centralizado na tela, que é nesse botão aqui, que é o primeiro, com esse X aqui dentro. Está escrito ali, ó, Center Planar Surface, ou seja, ele vai colocar a superfície que você criou, deixar sempre centralizada no viewer, de forma que você não precisa ficar seguindo ele pela tela, né, caso ele saia da tela, tem um movimento muito grande. Então quando você dá play, você vê a imagem praticamente já estabilizada, o que ajuda também muito você a avaliar a qualidade. Ó. Então está aqui a imagem estabilizada na tela. Vou fazer mais uma experiência aqui para ver como ele se comporta traqueando essa lateral aqui. Vou desligar aqui os elementos, tá? E vou traquear um elemento aqui novo. Então vou criar um novo layer de tracking. Então track layer 2. Vou desenhar aqui um shape. Então, de preferência, dentro dessa área que você está pegando, você deve pegar elementos que estão no mesmo plano, né? Porque é um tracking de planos. Você pode ver que aqui as janelas elas têm elementos que estão saindo, né, da lateral do prédio, como essas venezianas aqui, sei lá como é que a gente chama. O que pode acontecer é que ele tem um resultado menos preciso. Então, criei aqui, ó, a curva, ela está com um losango, né, como a gente precisa. Então eu estou com o layer selecionado, como eu estou no último frame, eu vou traquear para trás. Vamos lá, com perspectiva, distorção e tudo que tem direito. Tracking para trás. Vamos ver como ele se comporta. Então veja que ele está gerando uma perspectiva bem interessante aqui. Vai chegar um ponto aqui que ele vai perder, né, a imagem, mas de certa forma ele dá um resultado bem bacana. Né? Você vê que ele pegou muito bem. Aqui no final, obviamente, ele tem pouca informação para trabalhar, então é bem normal que se perca, né? Mas até o ponto que ele está quase chegando ali no ângulo reto, ficou muito bom. Vamos ver aqui o planar surface, como é que ficou. Tá? Então aqui no caso, o planar surface está quadrado, né? Eu vou colocar ele na perspectiva da imagem aqui para a gente ter uma noção melhor. Para você fazer isso, nós temos um conceito aqui de o frame de referência, tá? Então o frame de referência é quando o planar surface, que é esse retângulo aqui, está amarelo. Você pode ver que se eu for para qualquer outro frame, ele fica azul, dizendo que eu não estou mais no frame de referência. Você pode colocar o frame de referência em qualquer posição, mas normalmente, por padrão, ele coloca no frame que você desenhou o shape ali, que você criou o shape. Então, digamos, se eu quisesse colocar ele aqui nesse frame, você tem esse botão aqui, ó, que permite você setar o frame atual como frame de referência. Se você quiser editar esse surface, aí você tem que habilitar esse botão aqui, ó, terceiro, no qual você pode pegar agora e editar os cantos da superfície. Então vou pegar aqui o ponto 3, vou colocar ele na perspectiva que eu desejo, vou pegar o ponto 2. Veja que a surface não precisa corresponder exatamente à posição do shape que você desenhou, né? Você pode depois modificar completamente. Talvez algo assim. Vou dar play agora, salvar o projeto. Ficou um resultado bem bacana. O que acontece é, quando você trabalha no frame de referência, tá? Se eu clicar nesse primeiro botão aqui, ele vai para o frame de referência, né, da tua cena. O que acontece é que tem alguns momentos no teu projeto em que você pode precisar fazer ajustes, né? Como por exemplo aqui, quando ele está chegando próximo do ângulo de 90 graus, ele se perde um pouco. Então pode ser que tem alguns momentos que eu preciso fazer ajustes manuais para colocar isso aqui de volta na posição que eu quero. Então aqui você pode já, no modo de edição ligado, você pode criar keyframes, por exemplo. Então veja que eu criei um keyframe nesse ponto, marcando essa posição que ainda está boa. E depois você pode fazer ajustes. Então digamos que aqui ele se perde, ó, começa a descer o ponto 2 ali embaixo.
poderia vir aqui no ponto 2, dar um zoom e, sei lá, fazer um ajuste. Então, entre um ponto e outro aqui, ele vai animar aquela superfície fazendo correções. Tá? Então, essa superfície é editável e você pode fazer ajustes, e é dessa maneira que você faz os ajustes. Tá? E automaticamente ele vai daí atualizando as posições aqui para você, baseado nas informações de tracking. Para não ficar nada faltando aqui no toolbar, vamos explicar todos os elementos antes de prosseguir. Então aqui nós temos as opções de tracking, translação até perspectiva. Aqui tem o track de frame range, ou seja, você coloca do frame 10 ou 50 apenas. Aqui é o track para trás, track um frame apenas. Aqui a gente pode deletar os dados de tracking de todo aquele layer, ou daquele ponto para trás ou daquele ponto para frente. Então digamos que eu estou satisfeito aqui com esse tracking até essa posição. Se eu quiser deletar para trás, eu venho aqui, ele vai limpar, né? E aqui, por exemplo, eu poderia, sei lá, depois prosseguir manualmente, se fosse o caso. Então você pode limpar áreas. Aqui é o botão para centralizar, então, um elemento na tela, né? Se eu der play, ele vai estar sempre centralizado na tela. Mostrar o planar surface, editar o planar surface e mostrar o grid. Aí nós temos a opção de ir para o frame de referência, atualizar o frame de referência para o frame atual. E esse botão aqui, ele vai pegar o planar surface e vai colocar nas bordas da imagem. Deixa eu pressionar F aqui. Então o que ele vai fazer é colocar os 4 pontos dessa superfície planar aqui, nos 4 pontos da imagem, que às vezes você usa para fazer estabilização de cena. Aqui nós temos as opções de criar e navegar entre os keyframes do planar surface. Então, seja cada ajuste que você fizer nele vai gerar um keyframe aqui que você pode navegar, você pode adicionar e deletar keyframes. Aqui você seleciona o layer ativo e aqui são opções de export. Então as opções de export você vai ver que são os corner pins, tracker e nós daí temos as opções de baked ou com expressão, que são as opções aqui as 4 primeiras. Então essa parte de utilizar e aplicar os trackers eu já mostrei no vídeo no Tracking 02. Então se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar esses trackers, você volta lá no vídeo e assiste. O princípio aqui para exportar é o mesmo, tá? Então tudo que foi mostrado naquele vídeo vale aqui para o tracking planar. Mesma coisa. Então vamos para um exemplo um pouco mais elaborado, quero mostrar outras propriedades. Veja que essa imagem aqui ela tem bastante frames, quase 300. Eu só vou usar um certo período ali da edição do frame 233 ou 260. Então você pode setar teu projeto para 233, 260. Ou se você usar o frame range, você pode setar aqui para input. E daí quando você visualizar o frame range, ele vai deixar aqui já teu timeline certinho. Você pode usar uma dessas duas opções. Vou dar um play aqui na cena. Então temos uma aplicação aí de colocar uma coisa na tela celular, que é uma aplicação ideal para você fazer com o tracking planar. E temos alguns desafios, né? Tem o reflexo da mão, o reflexo do ambiente na tela. Então são alguns elementos ali que podem complicar a hora de fazer o tracking planar. Então aqui vou mostrar uma outra maneira de começar um tracking planar. Você, por exemplo, gera um nó de roto, liga ele na imagem e daí você começa a desenhar a superfície que você quer. Então, digamos aqui, vou desenhar esse elemento aqui como uma área de tracking. Aí você vai com o botão direito no Viewer, deixa eu subir um pouco isso aqui na tela para vocês conseguirem ver. Botão direito com Shape selecionado. E você tem aqui ó, as opções Planar Track Forward, que é para frente, e Planar Track Backward, que é para trás. Se você for no Planar Track, ele vai transformar isso aqui num Planar Track e você vai setar as opções. Se você acha que já dá para sair traqueando aqui já direto, você só pega essa segunda opção, terceira, clica ali, ele já vai começar a traquear para você automaticamente. Mas às vezes você quer setar ali os atributos antes de começar a traquear, então você vai na primeira. Você veja que ele criou o layer aqui pra gente, colocou aquele shape dentro do layer, né? E daí ativou ali a opção de Planar Track. Vamos ver como é que está o surface disso aqui. Então, ou seja, como eu vou para o frame de referência,
como eu desenhei esse shape aqui, ele setou de qualquer maneira, então vou colocar ali os cantos do meu Surface nos cantos da tela e vamos ver aqui o resultado. Então, vou colocar lá. Se quiser, liga o grid para ter uma noção melhor. E aí dá zoom se precisar para setar a tela. Vamos ver como é que ficou só com esse canto sendo traqueado. É óbvio que quanto mais longe você for da área de tracking, pior vai ser o resultado para aquela região que está mais longe. Tá? Então vamos ver como é que ficou aqui. Ó, ele se perdeu bastante lá naquele canto porque não tem nada traqueado. Uma coisa que eu não mostrei ainda é que você pode ter diversas superfícies de tracking dentro do mesmo layer. Ou seja, eu vou indicar dentro do layer quais são as partes que eu quero traquear dentro do mesmo plano. Por exemplo, eu não farei um tracking dessa tela inteira porque tem reflexos dentro dela e esses reflexos vão atrapalhar a qualidade do tracking. Então, você pode traquear só os cantos, cada um com um shape, por exemplo, e tudo isso vai ser interpretado como uma mesma superfície planar de tracking. Então vou desabilitar aqui os elementos de desenho para não atrapalharem. E vou colocar mais um shape aqui dentro. Por exemplo, pegando este canto, vou pegar esse elemento aqui, ó. E veja, necessariamente você não precisa colocar as coisas dentro do objeto, tá? É até interessante você colocar um pouco mais de borda aqui fora, mesmo que ele pegue elementos do background, normalmente ele funciona bem, tá? Então até é melhor que você coloque alguma coisa ali para fora, porque ele consegue identificar background, foreground, então essa margem ali te dá um resultado mais consistente. Desenho um novo shape, está com o ícone ativado, então vou dar tracking para frente, vou ligar aqui o grid, vamos ver como é que vai ficar esse resultado. Um resultado bem melhor. Dá para ver que tem alguma coisa acontecendo aqui, por causa do reflexo dentro do shape. No final aqui tem um movimento, ó, por causa desse elemento aqui que está se movendo. Então aqui eu posso mudar esse shape e tentar traquear apenas aquela região que estou com problema. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que tem um reflexo nessa região, que está afetando a imagem. Poderia, por exemplo, tentar fixar esse tracking em um dos ícones aqui, que vai ser menos influenciável pelo reflexo. Então, por exemplo, mais ou menos aqui nesse ponto, eu vou criar um keyframe nesse shape. Basta mover os pontos, você já vai criar um keyframe. E aqui eu vou então traquear esse ícone apenas. Você pode editar os shapes da forma que você quiser, adicionar pontos, enfim. Vamos ver aqui o resultado. Ligar aqui a superfície do grid para visualizar. Bom, fiz alguns frames só para testar e agora vou até o final e vejo o resultado. Então aqui a gente tem várias possibilidades. Às vezes o tracking planar, com uma região com muitos reflexos, você tem que testar várias áreas da imagem para ver o que se consegue de melhor na hora de traquear. Então aqui eu testei com esse ícone no final, continua tremendo ainda, o que não é bom. Não é um resultado horrível, mas é um resultado que ainda vai dar um pouco de trabalho para ajustar aqui para ficar perfeito. Então talvez seja o caso de você criar um novo planar track, tentar fazer uma outra região e ver o resultado. Você tem que experimentar bastante até você ter um resultado bem mais próximo do desejado e a partir daí fazer os ajustes, assim fica mais fácil de fazer os ajustes. Bom, aqui eu vou criar um novo planar track então para fazer um teste. Veja, às vezes acontece de você ter dois nós de planar track no mesmo projeto e o segundo nó não funciona muito bem. Então vou te dar essa dica já, se isso acontecer, você vai ter que ir para um novo projeto, criar o Planar Tracker lá, trabalhar lá, depois copiar para esse projeto que você estava trabalhando, caso você precise das duas informações. Principalmente em outras versões mais antigas isso acontecia bastante. É um pouco inconsistente, então se acontecer, você já sabe que é um problema do Nuke mesmo. Então, novo nó. Você pode mudar o nome do layer se você quiser, nada impede, você vê que ele atualiza ali, melhor até para você organizar. Vou para o primeiro frame do timeline e agora eu vou desenhar uma superfície inteira aqui, vamos ver se pegando uma área bem grande ele fique menos suscetível a modificações. Para você visualizar o grid aqui,
e a superfície, você tem que traquear pelo menos um frame, né? Então, quando você clica aqui não aparece, às vezes você fala, putz, não está funcionando, é porque você tem que traquear pelo menos um frame. Então, traqueei um frame, ele criou ali, então agora eu posso voltar aqui no frame original, editar, né, nesse botão e colocar ali a superfície na região correta para a gente ir observando enquanto ele vai fazendo o tracker. Então tá ali mais ou menos. Vamos lá fazer o tracking então até o final. Demorou um pouco mais porque a região que ele está traqueando é maior. Até que funcionou bem, ó. Deixa eu dar um play aqui. Ele ainda tem um pouco de tremido no final, um escorregado. Mas o resultado parece aparentemente mais consistente. É como eu disse, às vezes você tem que testar algumas soluções diferentes até chegar num melhor resultado. Às vezes você pode testar também sem perspectiva, sem shear, ver como é que fica. Às vezes fica um pouco mais consistente. Vamos fazer aqui só com rotação. Vou traquear de novo. Fazer a experiência. Aqui já deu para ver que ele está se perdendo bastante. Vou cancelar. Bom sempre salvar o projeto, que o tracking planar dá uns bugs, uns paus às vezes, então você perde as coisas. Somente com shear, sem perspectiva. Olha, aqui eu acho que deu resultado ainda melhor. Deixa eu entrar em tela cheia aqui. Ficou um resultado bem bacana. Só tem aqui um canto que está escorregando um pouco, ó, que é esse aqui. Então isso aqui, quando a gente chega no resultado já que está quase o ideal, aí a gente pode partir para as correções manuais. Então as correções manuais a gente vai fazer aqui nos pontos do Surface, nas posições que a gente achar necessário. Então você vem aqui, certifique-se que está com esse ícone ligado, é o ícone da edição. Então aqui vamos ponto a ponto, dando uma olhada, ó, nas posições que esse ponto está ficando e fazer as correções. Então aqui tem bastante motion blur, né, lembrando-se que ele vai interpolar esse movimento do Surface, então você tem que guardar os pontos que estão bons. Por exemplo, o começo está bom, segundo frame está ok, terceiro ok, quarto ok, digamos, 5 ok, 6 ok, 7 ok, aqui ele se perdeu. Então tem que vir um 7, marcar um keyframe, para que ele guarde, né? Senão ele vai começar a interpolar daqui até a correção e vai mudar tudo que já tinha sido feito. Agora aqui no 8, faça a correção, 7, 8, talvez aqui, pode ver que ele muda, né, para essa cor cian aqui, então você sabe onde tem correções, keyframes no caso, né? Então aqui no 9, vou fazer mais um ajuste. Depois daqui para frente, ó, ele vai ficar praticamente ok. Então agora vou aqui para os keyframes que eu já tenho, tento fazer as correções aqui nele para os outros pontos. Então aqui eu vou precisar fazer uma correção nesse frame, desse canto, ele se perdeu um pouco. Então você pode ver que esse canto aqui ele se perdeu bastante. Vou marcar um keyframe aqui. Depois, quando ele chega aqui numa parte mais consistente de luz e tal, vê que ele fica bem mais fixo na posição que ele deveria. Vamos ver aqui as parte de cima. Então aqui não há segredo, e sim muita... O problema de quando você cria muitos keyframes é que você tem que ajustar daí posições que talvez você não quisesse ajustar. Mas é a natureza da correção. Tá vendo aqui, por exemplo, ele poderia continuar já. Mas como já tem keyframes nos outros pontos, né?
Aí isso complica um pouco mais os ajustes. Vou ver aqui outro. Esse aqui, a princípio, poderia estar um pouco mais para cima. Esse aqui está ok, aparentemente. Vou dar um novo play aqui. Resultado bem melhor. E agora é partir para a aplicação da imagem que eu quero colocar aqui dentro. Então, vou voltar aqui. Já estou pronto para exportar. Você pode exportar tanto por aqui, por esse botão, quanto por aqui na aba de Tracking. Tem as opções de Export. Então são as mesmas opções. Vou criar por aqui. Então eu quero... As opções aqui, como eu já falei, já estão explicadas no outro vídeo, no vídeo 2. Dá uma olhada lá. Então vamos exportar um corner pin relativo. As opções relativo, absoluto, etc., eles vêm do frame de referência do Planar Track. Então o que vale aqui como ponto de início da criação do corner pin é exatamente o frame de referência. Ao contrário do no tracking planar, do tracking pontual, desculpe, que você setava aqui o reference frame na aba de transform. No Planar Tracker você seta esse reference frame aqui usando esse botão. Mesmo que você esteja já com todo o teu tracking planar feito, você pode mudar a qualquer momento o frame de referência. Então tem aqui um corner pin feito de forma relativa, ligado com expressão. Você pode ver os pontos do corner pin aqui. Então vou criar aqui um checkerboard, por exemplo. Colocar esse checkerboard ali. Eu criei relativo, mas eu criei absoluto. Então vamos lá. Seleciono o layer. Absoluto. Ok. Tá ali. Pego o node merge. Vamos ligar aqui na imagem. Fazer um dot. Visualizar isso. Tá? O checkerboard é um pouquinho maior, né, do que a imagem que eu estou trabalhando. Então aqui é o caso de a gente setar aqui no input. E daí, obrigatoriamente, seria interessante ligar o Motion Blur aqui, mudar para o modo Centered, que dá um resultado melhor. Vamos ver o resultado disso aqui em 100%. Vamos dar um play aqui e fazer um preview. Bom, então tem aqui, né, tudo vai depender dos teus ajustes manuais. Né, então às vezes talvez você tenha que fazer alguns pequenos ajustes ainda. Mas observando com o Motion Blur já dá para ter uma noção que não ficou, né, ficou um resultado bom. Não ficou perfeito, mas está ali 90%. Se quiser fazer um preview com Flipbook, você tem aqui esse botão aqui no Look 9 agora, que permite você criar um preview e visualizar em tempo real de uma forma mais consistente que às vezes só dando play aqui no timeline. Vou dar um OK. Ele vai renderizar no disco, né, um preview, e depois ele vai ler. Então a gente vai ter um preview em tempo real, uma velocidade garantida. Claro, se você tiver um computador capaz de dar playback em tempo real, depende do tamanho da imagem, quantidade de memória e velocidade de leitura de disco que você tem aí. Mas normalmente você vai ter um playback bacana. %. Pode dar stop, pode verificar, enfim. Bom, e para finalizar, para usar isso aqui como uma forma de você ajudar a fazer arroto, né? Quando você faz o tracking planar, deixa eu visualizar aqui. Quando você faz o tracking planar, o que ele faz, ele cria dentro desse layer, né, que contém o shape que foi feito, o tracking planar, ele coloca aqui uma animação no extra matrix dele, dizendo exatamente o que está acontecendo nesse layer em termos de rotação, translação, escala, distorção e perspectiva. Então, automaticamente, esse layer contém essas informações. Isso quer dizer que depois que você fizer o tracking planar, você pode apagar a visibilidade desse shape, ou até mesmo deletar. E aqui dentro desse layer agora você pode desenhar shapes, né? E esses shapes podem ser usados então para roto. Você não precisa obrigatoriamente usar esses shapes aqui só para fazer o tracking. Então, desliga o ícone aqui de Planar Tracking e o shape que você desenhar ali
vai seguir o movimento de acordo com o movimento que foi traqueado. Se você fez um tracking bom, aquela rotoscopia vai estar lá quase pronta para você. Basta você fazer as animações necessárias aqui nesse novo shape, né? Em qualquer área da superfície aqui você vai conseguir desenhar. Outro exemplo ali, desliga. Veja que os rotos dentro desse layer que tem o Planar Tracking já vão funcionar aí para você. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial.